Está começando mais um programa em pauta e hoje o nosso convidado é o vereador Dr. Ianco, ele que está no seu primeiro mandato aqui no Legislativo de Campinas e nesse seu primeiro ano como vereador aqui na Casa de Leis. Ele é o presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação do Legislativo, também é presidente de uma comissão de estudos para debater o fomento do comércio exterior em Campinas e também preside a Comissão Especial de Estudo para debater medidas de prevenção e combate à dengue. Além disso, nesse seu primeiro mandato, o vereador também é o presidente da Frente Parlamentar pelo Fortalecimento do Esporte para as Pessoas com Deficiência e também é membro de 4 comissões aqui do Legislativo, a Comissão de Política Social e Saúde, a Comissão de Educação e Esporte, a Comissão Especial de Honraria e a Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas. E o vereador também é membro de 2 comissões especiais de estudo, uma sobre a requalificação da área central da cidade e a outra sobre as obras e as ações anti-enchentes no município. E, até a data desta gravação, o parlamentar protocolou neste ano de 2025 205 indicações, 26 requerimentos, 14 projetos de lei ordinária e 2 moções. Vereador, muito obrigado pela sua disponibilidade de poder vir aqui no programa em pauta, para contar um pouco mais sobre seu primeiro ano como vereador aqui no Legislativo. Para a gente começar, como que o senhor avalia esse seu primeiro mandato, doutor Ianco? Olha, primeiramente, a gente está aqui agradecendo o convite da TV Câmara para passar as informações para o nosso eleitorado, para aqueles que confiaram o voto, que é algo tão importante para mim como vereador. E realmente eu estou bastante contente, bastante satisfeito com os nossos feitos. Você falou aí todos os números, confesso que eu não guardo de cabeça tudo que a gente tem feito, mas realmente todos os que me rodeiam, todos aqueles que votaram pra gente, todos os amigos, familiares, eles realmente têm dito que eu tenho ido muito bem como vereador, ainda mais um vereador de início de mandato, a gente está começando esse ano, e realmente o feedback, ou seja, o retrospecto daqueles que conversam comigo é muito favorável, eles falam bastante, eles me elogiam bastante pelo que eu tenho feito, eu acho que sempre tem espaço e nós vamos sempre estar lutando para fazer cada vez mais, mas realmente estou bastante contente com o meu começo de mandato, meu começo de legislatura, acho que era isso mesmo que eu esperava, que eu prospectava aqui, quando me candidatei a vereador da minha amada cidade, da minha amada Campinas, e eu acho que nós estamos num caminho muito bom assim, e mais uma vez, parabéns a vocês por trazer essa possibilidade da gente falar para aqueles que votaram, que realmente confiaram na gente o voto, do que a gente está fazendo e quais são as nossas propostas, não só para agora, mas para o futuro também. Vereador, como eu falei, você está como presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui da Câmara. Como que você avalia o trabalho dessa comissão tão importante aqui nesse seu mandato? Então, realmente, você na sua pergunta já é muito clássico, categórico em dizer uma comissão de tamanha importância. Eu sempre falo em todas as minhas falas de que Campinas é a cidade mais tecnológica do Brasil. Então, para mim, foi uma honra presidir essa comissão, de ciência, tecnologia, inovação, enfim. É o DNA de Campinas. E nós não podemos pensar diferente dentro de uma cidade tão representativa no cenário tecnológico e de ciência, com universidades maravilhosas, exemplificando aí Unicamp, PUCamp, enfim, e outras tantas universidades, centro de pesquisas, o CPQD ali, enfim, é uma cidade muito tecnológica e realmente a gente precisava ter uma comissão pujante, uma comissão que trouxesse esse retrospecto aí, e essa vanguarda para Campinas. E realmente a nossa comissão é uma comissão muito próspera, muito boa, já tivemos algumas reuniões que foram muito bem frequentadas, enfim, com o público. Chegamos a praticamente lotar ali o plenário em uma delas, depois tivemos uma reunião muito importante a respeito de uma universidade que tem aqui no município, que também promove essa condição técnica para que alunos se introduzam mais no cenário tecnológico de ciência e inovação aqui na cidade de Campinas. A ILUM, Exatamente, a ILUM. Então, assim, é uma comissão muito que trabalha bastante e realmente a nossa expectativa é que a gente tenha ainda boas reuniões, boas pautas e que essa comissão certamente trará muitos frutos aqui para a nossa cidade, que, reitero,
é uma cidade totalmente tecnológica, a gente tem que trazer um pouco mais de inteligência para Campinas. Eu acho que a tecnologia e a inteligência têm que estar sempre aliadas aí, como uma ajudando a outra. O senhor falou, né, a Ilum foi o tema de um dos encontros, né, mas a gente também teve uma palestra com o tema Cidade Digital, Inteligência da Organização Social, né, vereador? Exatamente, essa foi uma palestra, né, foi uma apresentação aqui e uma pauta de reunião da comissão que foi muito, muito interessante. Vieram professores assim com conhecimento acima da média e toda a plateia ficou assim estarrecida com tanta informação e ao mesmo tempo com tanta clareza, e todo o povo que estava ali participando da reunião saiu daqui com um conhecimento muito mais abrangente. E obviamente eu sempre falo que todos aqueles que têm, né, o hábito de aprender e, né, por si só têm a capacidade de formar opinião, que são formadores de opinião, obviamente que esse conhecimento vai sendo disseminado a outras pessoas, a outros pares, e obviamente a gente conseguiu ganhar muito, né, do ponto de vista de conhecimento, não só para nós aqui da comissão, mas também passando para todos aqueles que estiveram presentes na pauta, né, na reunião, e assim, obviamente, para Campinas como um todo. Então, foi algo que a gente também está caminhando, né, colhendo frutos dessa outra reunião aí que nós tivemos aqui. Um outro tema, né, também que foi debatido em um dos encontros, a inteligência artificial, mas para garantir mais segurança, no caso, em eventos de grande porte aqui no município, né, vereador? Esse talvez das reuniões foi a que mais me deixou ao mesmo tempo intrigado e muito contente e feliz, porque nós precisamos, foi o que eu falei agora há pouquinho, que a cidade tecnológica tem que estar aliada à inteligência. Inteligência e tecnologia caminham juntas. E falta um pouquinho de inteligência para Campinas às vezes. Então, no trânsito, na segurança. Então, mas como que a gente vai conseguir isso? Através de projetos como esse, trazendo pessoas que conhecem e que fazem em outros municípios, que às vezes estão um pouquinho mais adiantados em relação a Campinas, nessa questão de inteligência, principalmente a inteligência artificial e câmeras, né, câmeras para fazer o monitoramento, enfim, para fazer a identificação de possíveis, às vezes até defratores aí da sociedade, que estão às vezes num convívio social, que obviamente que não poderiam estar. Então, essa parte de aliar a tecnologia com inteligência é tudo que a gente quer. E nós vamos atrás, sim, né, como vereadores aqui, obviamente propondo sempre para o executivo, né, que é quem efetivamente vai trazer esse tipo de... Mas a gente, como legislador aqui, como vereador, nós temos sim a obrigação, né, além dessa parte de fiscalização, mas também propor essas ações para que o executivo, para que o nosso prefeito aqui, a gente consiga realmente trazer essas inovações que vão melhorar muito o ambiente tecnológico / inteligente para a cidade de Campinas. Vereador, agora falando da frente parlamentar na qual você está presidindo, que é pelo fortalecimento do esporte para as pessoas com deficiência. Qual que é o objetivo dessa frente? É apresentar um diagnóstico completo e atualizado desta realidade aqui na cidade? Sim. Além de apresentar esse diagnóstico completo, atualizado, né, realmente eu sempre falo que esporte, né, eu sou médico, cardiologista, e a gente sabe o valor e a importância do esporte. E nós sabemos, acima de tudo, que as pessoas com deficiência precisam, né, de algum tipo de atividade, de se movimentar, e até para que as questões, né, que dificultam, né, o que complicam um pouquinho essa condição de mobilidade. Então, quanto mais atividade, mais movimentação, mais elas terão condição de ter uma qualidade de vida, né, uma autonomia muito melhorada. Então, eu, além de ser um ferrenho, né, incentivador do esporte para todas as pessoas, mas as pessoas com deficiência, né, fizeram com que eu tivesse uma atenção ainda mais especial. Por isso, né, de propor essa frente parlamentar, para que a gente realmente pudesse, né, trazer essa leitura de mapear o que a gente pode fazer para fortalecer essas ações. Então, tudo isso é muito importante, mas, de novo, precisa unir, né? Aqueles que conhecem muito mais do que nós. Tem gente muito boa aqui em Campinas, tem gente muito boa, muito capacitada, né? O Marcelo é um exemplo grande disso aí, e a gente realmente precisa que essas pessoas estejam junto conosco para que a gente consiga construir
soluções mais palpáveis, né? Algo que a gente consiga trazer o resultado efetivo. Porque só no cenário de ideias, de, né, vislumbrações, acho que é legal, mas praticamente fazer isso acontecer é muito mais importante, muito mais relevante aqui para a cidade. Vereador, agora falando sobre os trabalhos da Comissão de Estudos para debater o fomento do comércio exterior em Campinas, na qual você está presidindo também. Eu fico meio na dúvida do que é melhor. Tem tanta coisa boa que essa também é uma comissão espetacular. Campinas tem por tradição, né, ser uma cidade do comércio. Ela começou com o comércio, na sua formação. Tem o maior aeroporto de cargas do Brasil. Então, é uma cidade que agora, né, com fomento também dessa parte de ferroviária, ferrovias. Então, assim, tem tudo a ver com Campinas. Só que, mais uma vez, a gente percebia que essa questão de comércio exterior, e tanto é que foi uma reunião assim, com uma frequência muito grande, vocês puderam prestigiar aqui e ver, teve muita gente presente, e muita gente me liga todos os dias, gente que viu ou que vê pela TV Câmara, né, essa comissão, essa reunião que a gente teve dessa data de comissão, e pessoas querendo vir participar, estarem junto conosco, e é isso. Campinas na vanguarda, uma Campinas forte, com comércio pujante, mas que precisa fortalecer essas tratativas de comércio com o exterior. Acho que o Brasil é um país que tem tudo a ver com tratativas, né, comerciais com outros países, tanto para importação como exportação, mas precisa de iniciativas, né, do legislativo, de iniciativas do executivo, para que efetivamente a gente fortaleça essa condição de comércio, né, com os países que são irmãos, até aqueles que não são irmãos, mas que venham a ser irmãos, né, do nosso Brasil, e Campinas, mais uma vez, na vanguarda e trazendo essa condição real, né, de comércio para a gente trazer esse fortalecimento para a nossa cidade. Um dos temas debatidos em um dos encontros foram os impactos da reforma tributária, né, no comércio exterior, né, vereador? Exatamente. A reforma tributária é uma mudança importante que todos nós aqui como vereadores temos que ter uma atenção especial. A reforma tributária é algo importante que toda a população como um todo tem que ter uma atenção especial. Muita coisa vai mudar com essa reforma tributária e a gente precisa realmente estar atualizado. E aí, por isso, né, tivemos essa iniciativa de trazer um pessoal também com conhecimento ímpar, conhecimento diferenciado. Quem teve o privilégio de estar presente nessa fecha, né, nessa data dessa reunião, saiu daqui também bastante satisfeito, bastante contente com o que viu. Realmente uma explicação clara, transparente, do que a gente pode ter como impacto aqui em Campinas, e o que eu percebi, e que é muito importante que a gente fale, é que Campinas tem que promover algumas mudanças estruturais para que a gente não tenha, né, uma perca, ou seja, um prejuízo de arrecadação, para que a cidade continue a ser forte, como sempre foi. Então vai ser importante que o nosso executivo, e obviamente nós aqui como vereadores, né, como legisladores e vereadores dessa casa, temos a obrigação de estarmos muito atualizados sobre esses assuntos que são relevantes, importantes, e que a gente consiga trazer para a cidade, né, as maneiras, as formas da gente continuar com essa pujança, com essa força toda que nós temos hoje, né, como 12ª economia do país, é uma única cidade que não é capital, que é uma metrópole. Então, assim, realmente a gente precisa estar muito inteirado. Foi fantástica essa pauta, fantástica, fantástica. Vereador, agora falando da Comissão Especial de Estudo para debater medidas de prevenção e combate à dengue. A importância dessa comissão, né? Campinas passou por uma situação complicada em relação aos casos de dengue esse ano, né? A importância dessa Comissão Especial de Estudo. Campinas, ela oscila, né? Ela oscila, momentos de epidemia mais complicada, momentos de epidemia mais arrefecida, mais tranquilizada, mas a gente teve 2 epidemias muito severas, que foi em 2015, com casos, com números, milhares de casos, com inúmeras mortes, enfim, e uma grande epidemia em 2024, que foi o ano passado, pesada, foi a maior de todas, superou 2015. Eu como médico tive, né, a oportunidade de trabalhar, né, e atender muitos casos, e realmente é complexo, a dengue é complexa, é uma doença muito séria,
muito perigosa, que mata mesmo em questão de dias, assim, 2, 3 dias a pessoa estava super bem, em 2, 3 dias ela está morta, né? Seus familiares estão velando essa pessoa. Então é muito complexo e acho que só por essa fala minha já representa, né, o impacto e a importância dessa comissão. E nós estamos lutando para que isso cada vez diminua. Não existe, né? Uma doença que é controlável. Então, não é algo que você fala, pô, mas não temos que fazer? Temos que fazer. Nós temos que combater o mosquito, principalmente, que é o grande vetor, que é quem dissemina a dengue. E, obviamente, através de ações, tanto de controle, quanto também de combate ao mosquito, de orientação da população para não manter criadouros, né, em seus domicílios, enfim, empresários, empresas. Todo mundo tem que se unir num time. Volto, né, a reforçar que 2025, que foi esse ano que eu tive aqui, né, a honra de me tornar vereador aqui em Campinas, mas esse ano foi um ano até relativamente mais tranquilo. Mas cada vida que se perde com dengue é muito consternante, a gente não pode se conformar, jamais, cada vida. Se fosse uma pessoa que tivesse falecido, mas foram muito mais do que uma, foram 40 e poucas pessoas, enfim, então é uma quantidade grande. E realmente a gente não pode admitir. E, mais uma vez, reforço, existem maneiras de diminuir o impacto dessa doença na nossa cidade. E mais uma vez, com a minha, né, força, com a minha expertise, com o meu conhecimento como médico, nós vamos fazer o possível para que a gente cada vez tenha uma redução, né, maior nos casos e no impacto dessa terrível doença para a nossa Campinas, né? Vereador, como eu falei também, o senhor, além de presidir a frente parlamentar, essas 3 comissões, o senhor também é membro de 4 comissões. A Política Social e Saúde, a de Educação e Esporte, a Especial de Honraria e a de Políticas de Prevenção às Drogas. Você, como membro, como que o senhor avalia os trabalhos dessas 4 comissões? Acho que todas as comissões caminham muito bem, né? Eu já tive a honra de participar de algumas reuniões aqui, de honraria, né, o tempo inteiro, porque são inúmeras as honrarias aqui, né, que são destinadas aqui a cidadãos mais do que merecedores, em todas as esferas. Inclusive nós estamos para propor uma nova honraria aqui, que já deve estar se confirmando aí, entre essa semana e a outra, mais tardar, no cenário audiovisual, enfim. É bem importante essa honraria também, acho que relevante. Campinas, né, também está na vanguarda desse cenário. Comissão de saúde também é uma comissão muito importante, da qual tive a honra de presidir algumas reuniões, principalmente para a apresentação da prestação de contas da Secretaria de Saúde, né, e da Rede Mário Gatti. Eu julgo que são reuniões muito importantes, que o vereador Paulo Haddad, que é o presidente, me transmitiu, me passou essa honra de poder presidir, né, reuniões de tamanha relevância, de tamanha importância, e a gente conduziu com maestria, né, conduzimos com bastante efetividade e trouxemos, né, de novo, com a participação de vocês aqui da TV Câmara, que eu sempre estou aqui elogiando o trabalho, a qualidade de todos os profissionais, vocês são realmente fantásticos, e com a apresentação de vocês nós pudemos transmitir para toda a população de Campinas que muito tem se feito pela saúde de Campinas, né? Tem se feito muito pela saúde de Campinas. É claro, né, quando a gente fala de saúde, sempre tem muita coisa para ser feita. Nós não conseguimos nunca agradar todo mundo, então tem muita coisa para se fazer. Mas só para vocês terem uma ideia, eu acho que é importante a gente falar em termos de número, né, numeral. O que é recomendado é que toda cidade, né, enfim, tenha um gasto de 15% com a saúde. A nossa lei aqui, orgânica, preconiza 17%. E a cidade de Campinas gasta em média 24%, quase 25% com a saúde. Então você vê que a gente está investindo, a cidade investe, mas tem muita coisa para ser feita. Então nós também não podemos ficar, né, totalmente felizes e contentes, tá tudo resolvido. Não, tem muita coisa para se fazer. Mas né, nós não podemos jamais questionar a vontade, a determinação, a capacidade daqueles que trabalham pela saúde de Campinas. Acho que isso a gente tem que deixar claro, né? Não falta força, não falta efetividade, mas é difícil, porque cada dia mais as pessoas dependem do SUS, então a dependência do SUS aumenta cada vez mais e os recursos são finitos. Então, na verdade, é aquela questão do cobertor curto, né? Você puxa um pouquinho para cima, descobre o pé. Você puxa para baixo, descobre a cabeça. Mas, de novo, com um esforço conjunto entre executivo,
entre nós aqui, né, legislativo, nós vamos sim, com certeza, buscar alternativas e condições de melhorar cada vez mais a saúde de Campinas. E vocês sabem que, como vereador aqui, como médico, não faltará esforço deste vereador aqui para estar conduzindo essa situação. E aí tem ainda a comissão de Educação e Esportes, que, né, acho que as minhas comissões aqui também falam por si só da minha empatia, né, do que eu penso do esporte, né, educação, né, acima de tudo, né, as próprias pautas aí de escolas que a gente trouxe para cá. Também participei de algumas reuniões que caminha muito bem também, e mais uma vez sou um defensor, né, incomensurável, que não tem nenhum tipo de mazela em dizer que defendo o esporte da cabeça até o pé, né, que tem, né, tudo a ver com a saúde, com bem-estar, com qualidade de vida, esporte é tudo, e a educação, que para mim é a base, né, a base, um país, uma cidade, um governo, um estado educado, tudo lá para frente, e aí relativamente, né, a gente tem que ter essa condição de que uma boa educação representa tudo de melhor lá na frente. E aí finalizando a de combate às drogas, né, de prevenção às drogas, que também é uma comissão de muita importância, né, nós temos, infelizmente, talvez nessa comissão também participei de acho que uma reunião, é uma comissão mais complexa, porque, né, quando a gente trata do assunto droga, transcende um pouco a mais do que... Mas é óbvio que medidas, esforços têm que ser cada vez mais alimentados, fomentados, para que a gente consiga ter, né, um combate efetivo. Mas é muito complexo, porque traz muito essa condição de familiar, de desassistência social, enfim, é um contexto muito amplo, não é tão simples assim. A questão de drogas envolve todo um contexto muito amplo e que é mais difícil esse debate. Mas, de novo, não podemos não podemos fraquejar ou nos enfraquecer frente a esse desafio. E por isso temos que continuar lutando e trabalhando firmemente para que a gente diminua a incidência de pessoas, né, usuárias de drogas, e com isso suas famílias também terem uma ampla melhoria de vida, porque uma pessoa que usa droga dentro de um ambiente familiar, a família inteira se desestrutura. E eu conheço muitos casos, né, mais uma vez como médico, trabalhei muito em hospitais, então assim, é muito difícil você ver uma mãe, o sofrimento de uma mãe, de um pai com um filho, né, usuário, enfim, irmãos, pais, enfim, e aí a gente tem que lutar muito para trazer esse assunto, né, com melhoria, mas, de novo, não vai faltar esforço de todos nós aqui dessa casa. Doutor Ian, como eu falei, né, no início do programa, até o dia desta gravação, você protocolou 205 indicações, 14 projetos de lei ordinária, 2 moções e 26 requerimentos. Vamos conversar um pouco mais sobre esses projetos, né? O senhor tem um aqui que dispõe sobre a inclusão da disciplina de inteligência artificial no currículo de letramento das escolas públicas de Campinas. Então, você vê que a gente roda, mas vem sempre para a mesma pauta. Inteligência artificial, inteligência, tecnologia, é isso. Campinas é a cidade mais tecnológica do Brasil. Nós temos esse título, vamos continuar com esse título. E a depender do vereador aqui, do Dr. Ianco, nós vamos carregar esse título para sempre, porque é uma cidade que precisa disso sim. E nós estamos debatendo esse projeto, um projeto muito importante, tenho certeza que essa casa, né, competente, né, e muito dinâmica que tenho certeza que será aprovado, mas talvez a gente tenha que promover algum tipo de ajuda para esse projeto caminhar melhor, talvez colocando como extracurricular, até para a gente conseguir disseminar e trazer mais universalidade a esse projeto. Se a gente colocar como curricular, às vezes pode engessar um pouquinho mais. Então talvez seja algo que a gente tenha que dar uma melhorada nesse projeto para que ele, como extracurricular, consiga atingir mais condições. Mas é um projeto que a ideia básica dele é fantástica e é o futuro. A inteligência artificial está aí. Eu até na reunião que a gente teve aqui na Comissão de Ciência, né, Tecnologia e Inovação, eu falei, há 3, 4 anos atrás nem se falava em inteligência artificial, hoje não se fala em outra coisa que não inteligência artificial. Então realmente é muito importante a gente ter esse tema bastante disseminado aqui no município e trazer sim para as nossas crianças, né, pensando de novo na educação,
para que a gente consiga se atualizar cada vez mais. Um outro projeto também que está ligado à tecnologia e também às escolas, né, à educação, é o 198, que dispõe sobre a obrigatoriedade das escolas da rede municipal de Campinas implementarem mecanismos para a participação dos pais ou responsáveis nas reuniões e mestres, nas reuniões de pais e mestres, de maneira híbrida. O que acontece? Muitos pais, muitas mães trabalham e às vezes as reuniões, né, das crianças são em horário de expediente. E as pessoas, a gente sabe como é difícil às vezes um trabalhador que está lá comprometido com o seu trabalho, né, com o seu empregador, às vezes sair, né, de um momento importante, né, da sua empresa, da sua fábrica ou do seu hospital, onde quer que eles trabalhem, você sair desse local para uma reunião de pais e mestres, né? Então o deslocamento, pegar o carro, ou pegar uma condução, chegar lá, depois voltar, isso demora um tempo muito grande. E ao mesmo tempo, esse pai quer participar das condições aí da tratativa, né, de ensino, de aprendizado da vida escolar do seu filho. E aí o que acontece? Essa pessoa às vezes não consegue ir. Eu lembro até no meu caso, eu sempre conto o meu caso, eu era um bom aluno, tá? Sempre fui um bom aluno, graças a Deus. Mas a minha mãe às vezes trabalhava bastante, a psicóloga, meu pai também trabalhava bastante, eles não tinham muito tempo, e como eu era bom aluno, eu também não era né, a escola não me chamava com... E aí muitas vezes eles não iam, mas às vezes eu ficava assim, porque os pais e mães dos meus amigos às vezes iam na reunião, e eles falavam, meu pai veio, minha mãe... Às vezes eu ficava meio assim, pensativo, mas com esse advento de tecnologia, por que não, né? Às vezes num celular, num tablet, num computador, num laptop, entrar ali e falar, como é que tá meu filho, o que tá acontecendo, olha, ele precisa melhorar isso, tá conversando muito com o coleguinha aqui. Então o pai e a mãe ficam cientes do que está acontecendo para dar uma ajuda, um fortalecimento até, né, a nível domiciliar, né, na sua casa, no seu lar, para que a criança tenha um aprendizado melhorado. Então acho que isso vem de encontro à tecnologia, mais uma vez, né? E é possível, né? Foi feito isso na época da Covid, porque não se podia fazer presencial, e era exclusivamente, né, virtual. E agora a gente pode trazer de novo essa possibilidade de ser híbrida. Se que você quiser ir, ok, que você vá pessoalmente. Até, vou falar a verdade, até prefiro, acho melhor. Mas em não podendo ir, né, eu acho que ter a possibilidade de se fazer, né, de forma virtual seria fantástico. Um outro projeto aqui, vereador, que institui aqui em Campinas o programa de fornecimento de aparelho digital de pulso para medir pressão aos hipertensos de baixa renda. Bom, aí eu tô tendo que puxar um pouquinho a sardinha, não tem como. Cardiologista. Cardiologista, a gente sabe do impacto, né, e do risco que a pressão alta traz. A gente está vendo aí agora, super em moda, super em voga, que a pressão, 12/8 já é hipertenso. Calma, não é que 12/8 é hipertenso. A gente fala em pré-hipertensão, não tá ruim o nível 12/8, mas é um alerta. A gente tem que estar tranquilo para que todo ano, né, faça essa medição, essa aferição, para que não se conforme como 12/8 sempre boa e não correr atrás disso. Então, mais uma vez, pessoas que às vezes são hipertensas e não têm uma noção de como está a sua pressão por conta de não terem os aparelhos. São aparelhos, somente os aparelhos bons, de qualidade, que a gente confia, são mais caros, tá? Tem um custo um pouco mais elevado, que para pessoas carentes, né, que não têm oportunidade, realmente é importantíssima essa verificação, né, de uma vez por semana ou diariamente, num momento que esteja mais desregulada, é muito importante. A gente poder fornecer esses equipamentos para essas famílias mais carentes seria muito importante, até no sentido de, né, trazer um conforto, um alento, e se perceber que essa pressão está muito, né, descontrolada, realmente essa pessoa buscar o atendimento para que ela possa ser atendida e ter, né, os seus problemas aí amenizados ou resolvidos. Vereador, um outro projeto aqui, o 247, que institui o selo Preço Amigo para incentivar a prática de preços acessíveis em alimentos, brinquedos e serviços durante os eventos públicos comemorativos promovidos pelo Executivo. Acho bem interessante, né? Esse projeto nós debatemos, eu sempre volto também aqui a agradecer todo o pessoal do meu gabinete, tudo que a gente cria aqui é com a ajuda de todos eles, né? Nós temos um gabinete muito atuante aqui, enfim, e aí tenho sempre que louvar aqui o Arley, que está sempre me ajudando, a Carla, o João, na ocasião estava o Iago aqui com a gente também, hoje tem o Vinícius, enfim. É um gabinete bastante atuante e que a gente debate bastante esses projetos para que todo mundo, né,
promova a sua ideia ou nos dê a ideia e a gente compilar tudo isso num projeto. Mas o que era muito comum, os eventos que são patrocinados ou até né, fomentados aí pela prefeitura, pelo executivo, muitas vezes são eventos com shows, com festas, e aí tem lá os seus participantes que vendem lá uma pipoca, uma comida, uma maçã do amor, um morango do amor, que está na moda agora, enfim. Mas às vezes os valores transcendiam o razoável para aquela população, que às vezes é mais carente, que precisa, né, de um... Então a gente criou esse selo amigo, que é assim, poxa, tá num evento, né, de trazer o povo, né, para curtir, para aproveitar o seu lazer, poxa, por que não cobrar um valor que seja um valor acessível? Não que o vendedor, que a pessoa que esteja... não vai se prejudicar, mas ganha um pouco menos, uma margem de lucro um pouco menor, mas que vai deixar todo mundo feliz. Ele vai ganhar, às vezes no volume, vende um pouquinho mais de quantidade e ganha um pouquinho menos em cada item, mas deixa todo mundo feliz, a criançada, sabe? Os brinquedos, às vezes aqueles brinquedos para a criançada se divertir também com preços mais elevados. Então a gente baixando esses valores para preços mais acessíveis, eu acredito que até os próprios vendedores vão ganhar até mais, porque vai ter um volume maior de consumo. Então acho que é uma ideia maravilhosa e realmente a gente realmente acredita muito que dê certo também, é um projeto maravilhoso e tenho certeza que toda essa casa aqui vai apoiar, porque realmente é um projeto que tem tudo a ver com Campinas. E realmente trazer em sua amplitude, né? O momento de lazer vai ser amplo, né? E para todo mundo. Não chegar lá, ver um show e quiser tomar um sorvete, não consegue tomar um sorvete porque está muito caro. Eu acho que isso não, a gente tem que tentar lutar para que esses valores sejam mais acessíveis para a população, que tanto precisa e tanto merece. Vereador, mais um projeto aqui que você institui no calendário oficial do município o Dia Municipal do Futebol Feminino. Futebol feminino, esporte mais uma vez, a gente está aqui fortalecendo cada vez mais o esporte, porque o esporte é saúde, o esporte é vida. Acreditem nisso, sempre. Futebol feminino, né? O Brasil, como Campinas é a cidade mais tecnológica, o Brasil é o país do futebol. Mas eu sempre falo também que o Brasil estava meio país do futebol masculino, mas feminino não estava sendo muito, mas agora com ideias como essa, né? O Dia do Futebol Feminino aqui na cidade de Campinas, fazendo, né, hoje em dia as TVs, né, os meios, né, de comunicação, vocês aqui, todo mundo tem estimulado bastante, né, o futebol, né, feminino também, porque é um esporte muito bacana, um esporte que promove muita saúde para as pessoas, mas por conta do futebol masculino ser muito forte, acabou que ele, né, obscureceu, ele enfraqueceu um pouquinho o futebol feminino, mas que com a ajuda de todos tem se fortalecido, e eu como vereador, né, e que sempre respeito muito, né, e louvo muito o esporte, trago realmente essa pauta aí, né, essa bandeira de fazer de tudo que tiver ao meu alcance para fortalecer o futebol feminino na cidade de Campinas. Então a gente realmente acredita nisso e vai ter o dia aí, né, do futebol feminino aqui em Campinas, é 26 de agosto, né, 26 de agosto, que foi a primeira medalha olímpica do futebol feminino brasileiro, e a gente lembra daquela seleção maravilhosa com Formiga, Cristiane, Marta, enfim, que faltou pouco para ser campeão olímpico, oh meu Deus, mas vai chegar a nossa hora de campeão aí, de ser campeão também, mas de qualquer forma até lá nós vamos fortalecendo cada vez mais o futebol feminino, aqui na cidade e no Brasil também. A gente chegou ao fim aqui ao programa em pauta. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar desse seu primeiro ano aqui no Legislativo, desse seu primeiro mandato? Olha, realmente agradecer a todos os eleitores que confiaram os 3.302 votos do vereador Dr. Ianco. Estou muito feliz, estou trabalhando bastante, fortemente, acreditando, né, na nossa amada Campinas, acreditando na força dessa cidade, que é uma potência. Eu já falei, 12ª economia do país, é uma cidade que é uma metrópole, não sendo capital, a cidade mais tecnológica do Brasil, com ícones da ciência, das artes, da política, enfim. E a gente acredita muito nessa cidade, acredita muito nos vereadores dessa casa, no nosso prefeito hoje. Vamos para cima, vamos continuar fazendo Campinas cada vez mais forte, e a gente acredita que Campinas continue brilhando no cenário nacional, no cenário mundial, através das suas universidades. E parabéns, mais uma vez, a vocês da TV Câmara, pelo excelente trabalho prestado para esta casa e para a cidade de Campinas, trazendo o que a gente faz aqui, que é tão importante para a cidade, para você, aí, dentro de casa, conhecendo um pouquinho mais do nosso trabalho e acreditando que a política é
é a saída e é a solução para os nossos problemas. Nós precisamos continuar acreditando na política. Acreditem na política, porque tem pessoas muito boas e a gente precisa dela para que as nossas vidas cada vez se fortaleçam e melhorem cada vez mais. Um grande abraço a todos. Doutor Ianco, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau. Eu também agradeço você que está aí em casa pela sua companhia e pela sua audiência. Não perca toda a nossa programação no YouTube TV Câmara Campinas e também de nos seguir nas redes sociais TV Câmara Campinas, no Instagram e no Facebook. Um abraço e até o próximo programa em pauta.